o isolamento sonoro. E, portanto, se eu tenho paredes de alvenaria, quer dizer, com 50 e tal dBs de índice de redução sonora, normalmente na reabilitação de acústica de edifícios eu não me vou preocupar com um problema de reforço de isolamento da parede da casa. Quer dizer, não vou lá fazer nada, só vou gastar dinheiro, não é? Quer dizer, aquilo que eu me vou naturalmente ter que preocupar é com o elemento mais fraco, é com a janela, não é? E é, portanto, com isso que é esse aspecto que nós nos propomos aqui abordarmos. Um corolário importante daquilo que, deste conceito que eu acabei agora de explicar, está aqui também exemplificado neste desenho simples. É que, se eu tiver estas duas soluções, em que, por um lado, tenho uma parede de alvenaria extremamente espessa e tenho uma porta-alvejeira, tipo construção antiga, estão a ver? Construção de pedra, parede de pedra, não sei o quê, mas as portas e as janelas eram muito fraquinhas, não é? Pronto, ok? Então, esta solução que aqui está à direita é sensivelmente equivalente a esta solução que aqui está à esquerda, com uma porta maciça, pesada, com um forte isolamento sonoro, que está aplicado sobre uma parede com um isolamento sonoro mais fraco. Okay? Pronto. Portanto, estamos aqui a chamar a atenção para que, quando nós fazemos a abordagem do isolamento sonoro, seja de uma parede de fachada, seja depois, noutras situações, mesmo da acústica interna dos edifícios e não só, naturalmente que temos que ter em consideração, não é? Por exemplo, de repente agora estava-me a lembrar que agora na recuperação das escolas do projeto da Parque Escolar, não é? Alguns colegas, mais ou menos informados, começaram a propor nos seus projetos, como sabem, as escolas do Parque Escolar, que foram muitas centenas, enfim, muitas, 300 e tal, do seu cômputo geral, que, enfim, algumas não chegaram ao fim, mas já está conversa. E, portanto, teve todo um conjunto de projetistas. E, numa certa altura, começaram a aparecer, não é, recomendações dos projetos nas portas das salas de aula dos miúdos pequenos, não é, miúdos pequeninos deste tamanhinho, com portas acústicas, que eles praticamente nem sequer tinham força para empurrar. Não é? Bem, isto, portanto, é um bocadinho aberrante e tal. Pronto, depois essas situações foram um pouco corrigidas, mas só para percebermos que, efetivamente, às vezes a gente tem que ter algum tempo na cabeça, não é? Porque essas coisas não é só assim, quer dizer, porque a porta é fraquinha e tal, não sei o quê, tem pouco impacto, está bem? Mas o isolamento da sala de aula não é só constituída pela porta, é constituída pela porta, pelos envidraçados, pela parede de alvenaria, não sei o quê, e agora é o quê? Uma parede fininha, tem tanto isolamento, é uma parede, não é? Portanto, eu recuperei escolas com paredes de alvenaria, de 60 cm de espessura entre salas de aula, não é? Ok? Além de salas de aula e corredores, não é? E, portanto, as coisas têm que ser pensadas nesse sentido. Pronto. Ora bem, vamos então falar um pouco dos tais elementos mais fracos, dos vãos de janela. Portanto, as vãos de janela são naturalmente constituídos pelos vidros. Os vidros podem ser vidros simples, vidros duplos, pode haver panos de vidro com afastamentos maiores entre os vidros. As castelharias podem ser simples, duplas, de castelharia de batente, de corrente, de guilhotina, de madeira, de alumínio, de PVC, podem ter ou não batentes frios, etc. Portanto, cada uma destas situações são situações que nos proporcionam um maior ou menor isolamento sonoro, ou índice de redução sonora, como quiserem, e, portanto, quer dizer, nós temos que, na reabilitação, escolher, enfim, selecionar o que é que vamos recomendar, o que é que vamos usar, naturalmente em conjugação com a arquitetura e com a imagem que se pretende dar da reabilitação do edifício, tendo em atenção, naturalmente, as vantagens ou desvantagens de cada uma das soluções que eventualmente venhamos a adotar. Naturalmente que os vidros duplos são, em princípio, mais isolantes do que os vidros simples, mas eu devo chamar a atenção para que os vidros duplos de solução comercial normalmente apresentam um isolamento sonoro, e não se esqueçam que eu estou a falar aqui de uma forma
generalista, naturalmente, não é? E, portanto, é conceito normal e, enfim, vendido também o conceito comercial de que os vidros duplos é que são bons para a acústica e tal, maior isolamento e tal, não sei o quê. Bem, eu devo chamar a atenção, desde já, e vou-vos mostrar um pouco mais à frente, quer dizer, uma figura e umas características que exemplificam aquilo que eu digo, é que os vidros duplos de solução comercial apresentam sensivelmente o mesmo valor de índice de redução sonora do que os vidros são simples, desde o momento em que o vidro simples tenha uma espessura nominal que seja igual àquela do vidro simples, do vidro duplo, ok? Portanto, eles são sensivelmente idênticos. E eu digo sensivelmente idênticos, não quer dizer que os vidros duplos, estou só a falar em termos da problemática do vidro duplo, não estou aqui a falar da castelharia, estão a ver, não estou a falar da castelharia, estou a falar simplesmente do vidro duplo, ensaiado enquanto vidro duplo, quer dizer, não quer dizer que o vidro duplo da solução comercial não tenha mais um dBzinho, ou mais meio dB, ou mais um dBzinho e meio. Tem, sim senhor, ok? Mas, quando eu preciso de aumentar o isolamento sonoro, aumentar 1 dB é uma coisa de pouco ganho, não é? Se uma janela tiver 30 dB de índice de redução sonora, se eu aumentar de 30 para 31, não vou muito longe, não é? Principalmente se eu estiver lá dentro de casa e me estiver a sentir incomodado com o ruído de tráfego ou o ruído de qualquer coisa da rua, não é? Pronto, portanto, provavelmente eu quero, quando quero aumentar o isolamento sonoro de uma fachada, quero fazê-lo com vários dBs. Eu quero ter um ganho de 10 dBs, ou uma coisa dessa ordem de grandeza, um dBzinho não serve para nada. Pronto, e portanto, a simples utilização do vidro duplo não é uma coisa que me dê um ganho por aí além. Contudo, se eu utilizar castelharia dupla e fizer 2 panos de vidro afastados, convenientemente afastados, então eu já vou buscar um ganho acústico considerável, posso ir buscar os tais 10 dB e mesmo mais. Okay? Então, o meu negócio são números. Digam-me quanto querem de isolar e eu faço uma solução para esse valor de isolamento. Okay? Pronto. Isto porque os vidros duplos comerciais, não é? Como sabem, e em particular penso que estão aqui muitos arquitetos e engenheiros também, não é? Quer dizer, a solução do vidro duplo comercial, quer dizer, é um panozinho de vidro a 4 mm, depois tem um espaçamento interno da ordem de 10 mm ou 12 mm, tipicamente, e depois tem outro panozinho de vidro de 4 ou 6 mm. E, portanto, quer dizer, na realidade, isto é equivalente ao isolamento sonoro praticamente de um vidro de 6 mais 4, 6 e 4, 10. Se eu tiver lá um vidro simples com 10 mm, tenho um isolamento sonoro, tenho um índice de redução sonora, não é? Para ser um pouco mais preciso, sensivelmente equivalente. Eventualmente um dá mais um dB que outro. Tá? As castelharias são importantes, porque, por exemplo, nas castelharias de madeira, como toda a gente sabe, quer dizer, a castelharia de madeira tem fogos, tem fristas, tem não sei o quê, com o tempo dão de si, portanto criam fristas ainda maiores, etc. As castelharias de alumínio e de PVC atuais têm perfis já com elementos combatentes de frincha e tal, que selam e tal. Portanto, a selagem de uma porta ou de uma janela é uma questão importante no isolamento proporcionado por essa porta. De repente estava-me a lembrar que, há já muitos anos, um dia estávamos a ensaiar uma determinada porta construída in situ, e aquilo dava tantos dBs. E disse, eu não acredito, isso pode ser, tal, não sei o quê. E de repente encostei-me à porta e fiz um bocado de força. Vamos fazer um segundo ensaio. E eu a empurrar a porta, não é? E só com o facto de eu empurrar a porta ganhámos 6 dBs, não é? No isolamento da porta. Só pelo facto de eu estar a empurrar a porta. Portanto, estão a ver a importância, não é, da questão das frinchas e dos batentes de frincha e da selagem, efetivamente, necessária para obter um bom valor de isolamento. É por isso que, quando a gente faz determinados espaços, não é, os estúdios e tal, enfim, espaços que efetivamente envolvem uma selagem acústica efetiva, depois temos que tratar também o ar lá dentro, não é? As pessoas morrem lá dentro, não é? Ok? Depois não há ventilação. Para ser acústico como deve ser, também não tem ventilação, não é? Portanto, sela efetivamente. Bem,
E por último, e não menos importante, temos a conversa sobre as caixas de Store. Ora bem, mas antes de irmos às caixas de Store, eu ainda vos vou mostrar este gráfico que ilustra exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Eu peço desculpa pela voz à frente. Não, agora que de repente estava... portanto, estão aqui representados em baixo... peço desculpa, estão aqui representados em baixo as diferentes soluções. Portanto, isto é uma solução de um pano de vidro numa castelharia simples com 6 mm. Isto é uma castelharia simples com um pano duplo de vidro, da forma como eu disse há pouco, uma solução comercial, em que a caixa de ar no meio, não percebo quanto é que aquilo ali está, mas é 6x6, e uma cavidade de qualquer coisa. Bem, não interessa. Quer dizer, portanto, é uma daquelas soluções comerciais que eu aqui disse, e aqui do lado esquerdo, quer dizer, temos então a situação que eu vos disse de castelharia dupla, não é? Castelharia dupla. Neste caso do lado esquerdo, castelharia dupla, em que cada uma das castelharias tem um vidro simples, e aqui neste central, a castelharia dupla tem também vidros duplos em cada uma das castelharias. Pronto. E portanto, ainda temos aqui a consideração de uma outra situação. É o facto de as castelharias serem independentes mecanicamente uma da outra, ou estarem de alguma forma ligadas estruturalmente, não é? Ou se utiliza a mesma castelharia para montar os dois panos de vidro afastados com uma certa distância, não é? Reparem que a distância central, portanto, temos aqui vidros de 6 mm de espessura, com 10 cm de afastamento entre panos de vidro, não é? E portanto, temos a tal situação da ligação das castelharias e das não castelharias. Ora bem, estas duas curvas aqui de baixo, a curva 6 e a curva 5, são as curvas de isolamento, de redução sonora, não é? Da redução sonora, transmission loss, destes dois panos de vidro. Não é? Reparem, esta curva a cheio é a curva correspondente a este pano de vidro, é a curva 6, é a tal solução comercial, e a outra curva, traço ponto, é a solução do pano de vidro simples com 6 mm. Reparem que a redução sonora é sensivelmente idêntica, tem algumas oscilações, nomeadamente nesta zona das bandas centrais de frequência, da ordem dos 500, tal, 2000, 3000 Hz, que tem a ver aqui com questões, fenómenos, problemas de ressonância, ok? Pronto, nomeadamente, por exemplo, este dip que aqui está, tem a ver com uma ressonância, com Hermes, quer dizer, portanto, tem a ver com a ressonância daquela cavidade, da massa com a cavidade, da massa dos vidros com a cavidade que lhe está confinada, em que, portanto, provoca uma atenuação, quer dizer, uma vez que se verifica ali essa frequência de ressonância, nas frequências de ressonância, o isolamento sonoro dos elementos decresce, ok? E, portanto, reparem que nesta banda central de frequências, inclusivamente, a redução sonora daquela castelharia de vidro duplo é inclusivamente bastante inferior à do vidro simples, não é? Contudo, depois, saindo da frequência de ressonância, de facto aqui numa mais alta frequência, na ordem dos 2K, já temos quase 10 dB de diferença a favor do vidro duplo, não é? Pronto. Portanto, estas coisas das ressonâncias, às vezes a gente está numa casa e passa um caminhão lá fora e de repente os vidros tremem todos, não é? Quer dizer, eles quando estão a tremer significa, não é? Significa que efetivamente o ruído, em particular, por exemplo, de um caminhão pesado ou não sei o quê, tem um espectro de frequência em que determinadas bandas desse espectro do ruído estão exatamente na zona das ressonâncias mecânicas dos painéis de vidro, ok? Que andam normalmente aqui pela ordem dos 1000, 2000 Hz, 2500 Hz, andam mais ou menos por volta desta ordem. E, portanto, os vidros, padabim, quer dizer, começam a ressoar, não é? Bem, e também outras ressonâncias mecânicas que às vezes têm na baixa frequência. Pronto, lá para a alta frequência é mais resistente as ressonâncias por efeito coincidente. Bem, que é um fenómeno, não vamos agora falar sobre isso. Pronto.
Agora, as curvas lá de cima, não é? Vendo aqui as curvas lá de cima, portanto, a curva 1 e 2, portanto, estas duas curvas aqui de cima, não é? São, aliás, peço desculpa, a curva 1 e a curva 3, não, a curva 1 e a curva 2 são estas daqui de baixo, ok? Pronto. E a curva 3 e 4 são, a curva 2, ok, pronto, portanto, a curva 1 e a curva 3 são destes painéis de vidro afastado, de dois panos independentes, ok? Mas com as castelharias independentes. Portanto, cada um dos panos de vidro, seja ele simples ou duplo, estão montados numa castelharia própria, independente, sem ligação mecânica. E nestas outras curvas aqui, com estas curvinhas, que vocês aqui veem, e esta curva aponteada, isto é o efeito da ligação estrutural das castelharias. E, portanto, isto significa, então, que quando nós fazemos dois panos de vidro e queremos uma alta performance acústica, normalmente temos que ter o cuidado de montar os panos de vidro com um determinado afastamento e o pano, para uma determinada solução de vidro, o afastamento dos panos de vidro é determinante para o seu maior ou menor isolamento e temos o cuidado então das castelharias serem independentes mecanicamente umas das outras. Bem, vamos então falar das caixas de store como elementos frágeis, digamos assim, nos vãos de janela e, portanto, nas paredes de fachada. Tradicionalmente, as caixas de store eram antes feitas com os panos de tijolo e depois faziam umas caixas lá dentro, pano de tijolo, às vezes furado, outras vezes maciço, outra vez enchia-se de pedão e tal, e portanto a caixa de store tinha algum isolamento. Cada vez mais, nos últimos anos, têm vindo a ser utilizadas caixas de store pré-fabricadas e em particular em materiais leves, com o propósito das questões do isolamento térmico, não é? Fundamentalmente com o propósito do isolamento térmico. E isto, frequentemente, são os PVCs, levezinhos e tal, não sei o quê. Muito embora hajam uns fabricantes que reclamam um elevadíssimo isolamento acústico para as suas caixas de store, eu muito sinceramente não acredito. Okay? Eu não acredito muito nestes botões todos, porque isto são umas coisinhas sem massa. Não é? Ora, nós já vimos, e vamos ver um pouco mais à frente, quando falarmos ali das questões dos materiais para a acústica ou não materiais para a acústica, que o isolamento sonoro é feito à custa de massa, não é? Massa homogénea, massa específica, não é? Pronto. Tão homogénea quanto possível, não é? Pronto. De repente agora vem com um pensamento falando de massa e de isolamento e massa homogénea. Aqui há uns anos, eu, enfim, participei, entre as muitas coisas, que já fiz num programa de recuperação, aliás, fiz uma especialização nesse domínio das questões das audiologias, técnicas, e participei num programa nacional de recuperação de crianças deficientes auditivas, ligados ao ensino especial, etc. Pronto. E fui responsável, enfim, por determinada área do país, nomeadamente a zona central e tal, onde havia uns apoios técnicos e tal, não sei o quê, às escolas e tal, que envolviam estas crianças deficientes, o ensino destas crianças deficientes. Portanto, salas de aula de ensino especial, com características acústicas severas. E então, uma vez, fiz lá uma reunião, já não me lembro bem de propósito e como, mas era preciso fazer umas obras lá numas salas e tal, e de repente, quando chegou à questão das portas e tal, eu, com aquela minha desenvoltura de jovem de 20 e tal anos e tal, não é? Todo cheio de guita, e disse, pois, e as portas e tal, a gente tem que ter aqui umas portas pesadas e tal, estas portas não servem, então, as coisas não sei o quê e tal. E continuei para ali fora e tal. E dali a 15 dias, ou 3 semanas, ou uma coisa qualquer, voltei lá. E então vieram-me chamar, disse, vocês venham cá e tal. Olha, o problema das portas a gente já resolveu. Quer ver? E eu chego, eu ia caindo no chão. Eles tinham arranjado um tarolo de madeira
tarol, assim, paralelepípedo de madeira, e tinham colado e aparafusado o tarol de madeira nas costas da porta. E eu, epá, bem, quer dizer, na minha ingenuidade, não é? A porta pesada, quer dizer, obviamente significa, não é? Densidade, não é? Homogénea pela superfície da porta, não é? Mas eles achavam que a porta pesada era porque tinha lá um peso, não é? E então pregaram nesse tarol, pregaram nesse tarol. Bem, portanto a gente às vezes tem que ter algum cuidado com as coisas que diz, para ir embora. Bem, portanto, o isolamento sonoro é obviamente feito à custa de massa e, portanto, tudo isto é extremamente leve e, portanto, é extremamente frágil sob o ponto de vista do isolamento sonoro que proporciona. Temos aqui uma solução construtiva tradicional, que neste momento nem sequer me vou preocupar muito em se ele é em PVC, ou se é em betão, ou se é em alvenaria, ou seja daquilo que for, e vamos admitir que nós precisamos de fazer um isolamento desta caixa de estado. Portanto, uma primeira, ok, esta é a solução inicial, não nos esqueçamos, não é? Pronto. Portanto, uma primeira solução será, de alguma forma, fazer um reforço do elemento mais frágil. Portanto, estamos a admitir que este elemento aqui, aliás, ele está representado como sendo uma caixa em betão, não é? Mas vamos admitir que é PVC ou não. E, portanto, aqui, por exemplo, é uma coisa mais frágil, vamos admitir mais frágil, e, portanto, a primeira solução será aplicar um elemento qualquer de uma massa, uma densidade razoavelmente elevada, nas superfícies mais fracas, por onde, eventualmente, possa os sinais sonoros, portanto, as ondas sonoras, passar. Portanto, estamos a admitir que isto, obviamente, são os elementos do store, isto é o exterior, isto é o interior, e, portanto, o ruído entra naturalmente por estas aberturas, e se isto for uma solução, um caminho fraco na propagação, naturalmente que o ruído vem por aqui, reverbera na caixa de store e entra para o interior da sala. Portanto, a primeira solução será reforçar o isolamento sonoro deste elemento mais fraco, quer dizer, com um elemento com alguma massa superficial, não é? Portanto, o tal elemento pesado, entre aspas, não é? E, por outro lado, quer dizer, fazer um tratamento acústico com alguma absorção acústica interna, portanto, com um elemento de absorção, uma espuma, uma lã mineral, etc. Pronto. Por vezes, precisamos ainda de fazer um reforço maior. E, portanto, nessa situação, em vez de termos apenas um pano de vidro, uma janela, eu recomendaria não a solução do tal vidro duplo, mas sim a solução de metermos duas caixilharias, não é? Em paralelo, com um determinado afastamento, tão grande quanto possível. Portanto, já há pouco referi que o afastamento entre os dois panos de vidro, ou seja, entre as duas caixilharias, é absolutamente determinante para o valor do isolamento que nós vamos querer. Portanto, se os panos de vidro estiverem muito próximos um do outro, eu vou ter que aumentar a massa específica do vidro. Se eu, porventura, puder dispor de um grande afastamento entre as massas de vidro, eu posso recorrer a vidros com espessuras mais leves, menos densos, mais simples, estão a ver? Mais barato e mais eficiente. Okay? Pronto. Reparem que eu tive aqui algum cuidado na forma como coloquei os caixilhos, tentando optimizar a tal solução da propagação através do elemento mais simples. Se isto é o exterior, vem por aqui, reverbera também com tratamento, reforcei ali aquele elemento mais simples e depois, nesta transmissão aqui, reparem que a segunda caixilharia está mais ou menos a tapar qualquer deficiência na propagação. Não é? E, portanto, vou lhe buscar um forte isolamento sonoro. Uma solução alternativa é uma solução em que eu vou atuar por fora. Não é? Pronto. Por vezes, nas caixas de história, não tenho forma de atuar lá por dentro. É muito difícil, não tenho espaço. Não é? Pronto. Ok, na medida em que o store, quando enrola, aumenta naturalmente o seu volume. Frequentemente, em função da dimensão da janela, eu tenho pouco espaço interno. E nessa altura, terei que fazer um reforço de isolamento por fora. Okay?
um reforço de isolamento por fora. E, mais uma vez, estou a abranger, repare, todo o elemento, este elemento que é mais fraco na propagação, como já vimos ainda há pouco, e estou a admitir ainda que tenho que fazer um reforço aqui neste elemento. Vamos admitir que isto é a tal castelharia de PVC, não é? Portanto, aquela caixa de estoque PVC, daquelas coisas muito fraquinhas, e portanto terei que, naturalmente, reforçar também ali com um elemento de massa superficial elevado. Pronto. Eu imagino que vocês, neste momento, estão a dizer assim, o homem diz ali, um elemento, está a reforçar o isolamento, mas que raio de material é que eu ponho ali? Eu ponho lá o material que eu puder e que quiser. Não é? Se aquilo tiver que ser em madeira, não é? Portanto, isto normalmente é dialogado com a arquitetura ou não, enfim, mas tem que ter normalmente algum bom senso, não é? Portanto, posso usar vários elementos, desde a madeira densa, até chapas de aço, até soluções combinadas de aço com outra coisa qualquer, panos de gesso, enfim. Mas, obviamente, se eu estou a tratar de um pano, se eu estou a tratar de uma caixa de store, as caixas de store normalmente precisam de acesso técnico, não é? Portanto, eu tenho que ter ali qualquer coisa que aparafusa e que desaparafusa. Não é? Então, eu tenho que arranjar uma solução. Isto é um esquema de solução, não é? Não é uma solução, é um esquema de solução. Portanto, eu tenho que arranjar uma solução constituída por uma determinada sanduíche de material que eu projeto, que dimensiono, não é? Portanto, o meu negócio são números, quantos dBs eu tenho que isolar? Tantos dBs. Então, eu vou arranjar uma solução de sanduíche de um determinado material, ou bem, se é sanduíche, é de vários materiais, à partida, quer dizer, que me proporcione esse reforço de isolamento acústico. Não é? Pode ser, perfeitamente, madeira, ou, imagina, uma sanduíche de uma chapa de aço, com madeira, não é? Para dar a imagem exterior, e eventualmente com um elemento elastomérico a fazer o conteúdo, enfim, da sanduíche, não é? Para fazer amortecimento, digamos assim, das vibrações dos painéis e depois aplicá-lo lá com os vedantes e tal, não sei o quê, e portanto reforçar o isolamento disto. Eu pus aqui uma possibilidade de tratamento acústico no meio dos dois castelharilhos, que, enfim, pode ser interpretado de várias formas, desde a necessidade de um reforço de isolamento propriamente dito, e então este elemento é também um elemento de massa superficial elevada, até à eventual necessidade que eu posso ter de fazer a absorção sonora